medicine, law, business, engineering. These are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês 3 livros New Adult. Antes de indicar esses 3 livros, eu queria explicar um pouco o que é o gênero New Adult, pra caso alguém não conheça. O New Adult são aqueles livros que são indicados para uma faixa etária depois do Young Adult. Young Adults a gente tem, tipo, os livros do John Green como exemplo. A gente tem esses livros que se passam com personagens numa faixa etária da adolescência até o final da adolescência, mais ou menos. E os livros New Adult já são focados em personagens mais velhos, que estão geralmente no período da faculdade, do final da adolescência ao começo da vida jovem adulta, né? Então a gente tem essa faixa etária diferente de personagens, o que implica muito no que acontece na história. Geralmente são livros de romance que se passam com esses personagens mais velhos, com cenas mais explícitas, ou seja, são livros recomendados para um público mais maduro. São livros geralmente rápidos de ler, que na minha opinião não devem ser levados muito a sério, e com isso eu quero dizer que é um livro pra você ler e se divertir. Você não é aquele tipo de livro que você vai ler e tirar uma lição de vida, ou sua vida vai mudar depois daquele livro. Pode ser que isso aconteça, mas geralmente não é isso a proposta deles. São livros realmente mais divertidos, rápidos, que fluem bem, de romancezinho, geralmente são bem clichês. São livros meio problemáticos, na minha opinião. Tem muita coisa problemática nesses livros de relacionamentos tóxicos, e por isso que eu vim indicar pra vocês 3 livros aqui que eu acho que não caem muito nos clichês desse gênero. O primeiro deles, que é o meu New Adult favorito, e eu já reli um monte de vez, eu acho que eu já indiquei ele aqui no canal uma vez, que é o livro Meu Romeu. Apesar do nome bem assim, aguinha com açúcar, eu acho que é um livro, apesar de ser clichê e tudo por causa do gênero, é um livro muito legal, é um dos meus livros favoritos da vida. Ele vai contar a história da Cassie e do Holt. Eles são 2 alunos de teatro que se conhecem durante um teste para entrar na universidade de teatro, e aí a gente vai acompanhar essa história deles alternando entre o passado e o presente. No presente a gente sabe que os personagens estão brigados por algum motivo que a gente desconhece, e eles estão tendo que atuar junto, mas eles não se gostam mais. E o passado, que é quando eles conhecem, eles começam a se apaixonar, a relação deles começa a acontecer, todos os problemas que vêm junto, e a gente vai acompanhar eles dois nessa trajetória. Eu acho que esse é um livro que, mesmo ele sendo bem grande, se eu não me engano tem umas 400 páginas, eu consegui terminar ele assim em uma madrugada. É um livro que te prende muito, a leitura flui muito bem, os personagens têm uma química muito grande, a gente vê isso desde o primeiro momento da história. A autora consegue passar essa química dos personagens de uma maneira fascinante. Eu gosto muito desse livro porque ele foge de um dos problemas que tem nesse gênero, que é os personagens machistas. O Holt, ele não é nem um pouco machista, pelo menos nesse primeiro livro. Eu não consigo me lembrar do segundo exatamente, porque eu li faz um tempo o segundo, mas o primeiro, como eu já reli várias vezes, o personagem, ele, apesar de ele se tornar um pouco obsessivo em alguns momentos, que é um problema, mas não é demais, mas o personagem não é nem um pouco machista, o que me agrada muito. E eu super indico pra você que não tem nada pra fazer num dia e quer ler algum livro assim pra passar o tempo, pegar o Meu Romeu, porque é um livro muito bom. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês eu recebi da autora, é um livro de autoria brasileira, que é o livro O Treinador do Meu Sobrinho, da autora Vanessa Graham. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas é um livro que é bem curtinho e também é muito divertido. Vai contar a história da Duda, que ela é fotógrafa e ela vai fotografar o campeonato do sobrinho dela, e lá ela acaba conhecendo o treinador dele, e aí eles vão começar a ter uma relação e tudo mais. E apesar desse livro ser curto, e eu acho que esse é o maior problema dele, que por ele ser curto, não tem um desenvolvimento muito grande dos personagens, a gente só vai ter um desenvolvimento aprofundado da personagem principal, os outros eles ficam muito de lado, os personagens secundários. E assim, o personagem principal masculino, ele me irritou em alguns momentos com algumas atitudes dele, que é aqueles clichês do gênero, e aí eu fiquei irritada, mas mesmo assim ela consegue sair um pouco desse problema, apesar que no final aconteceu umas coisas que me incomodaram também. Mas é uma leitura que, por ser curto, vai fluir muito bem. Se você quer um livro mais curto, mais fluido, mais rápido, divertido de ler, eu super recomendo O Treinador do Meu Sobrinho. Agora o terceiro livro que eu vou indicar pra vocês é o livro O Acordo, que esse daqui tem a sinopse mais clichê assim, mas eu acho que é o que mais foge de tudo isso. E nesse livro a gente vai ter o Garrett, que é o treinador do time de hóquei, e outra personagem principal, que é a Hannah. A Hannah é uma garota super estudiosa e tal, e o Garrett tá tendo problemas em aprender
defender a matéria do momento e ele precisa passar nessa matéria, então ele pede ajuda da Hannah. Mas em troca, a Hannah vai conseguir conselhos amorosos do Garrett porque ela tá gostando de um outro menino lá da faculdade. E aí eles fazem esse acordo de um ajudar o outro, só que a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Os dois vão criando essa amizade que vai se transformar em algo mais. O que eu gosto muito nesse livro é que isso acontece muito naturalmente. É uma coisa que você vai sentindo acontecendo, não é aquele insta-love, que eu odeio insta-love em livro de romance. Então eu gostei muito disso nesse livro. E outra coisa que eu gostei muito é que esse livro, ele foca em alguns temas mais importantes, ele traz esse relacionamento mais saudável. Inclusive, eu não recomendo a continuação dessa série de livros, porque se eu não me engano, eu li o segundo e eu achei que o relacionamento daquele livro foi muito tóxico e muito sem sentido, não fez total sentido pra mim ter esse livro tão bom que foge tanto dessas coisas, trata de coisas tão importantes pra gente ir pra um livro que acontece um monte de coisa que eu considero errada, pelo menos. Então eu recomendo só esse primeiro livro, porque apesar de ser uma continuação dos outros livros, cada livro é independente e foca num casal diferente. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo se vocês têm vontade. Me indiquem livros New Adults, porque sempre que eu não tô fazendo nada, eu pego um livro New Adult pra ler, porque eu sei que vou esquecer de tudo lendo ele. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal aqui embaixo caso não seja inscrito, assistir aos outros vídeos e até mais!